aprovado pela maioria dos deputados, e que prevê uma complementação aos deputados estaduais, chamado Fundo de Previdência, Previdepar. Eu faço esse registro porque volto a dizer, não há, ainda que respeite a opinião de todos os senhores e senhoras deputados, daqueles que votaram em 2007, senhor presidente, do ponto de vista daquilo que eu entendo, e há controvérsia a respeito disso, obviamente, mas dentro daquela doutrina que eu tenho acompanhado e com as pessoas com as quais eu tenho conversado, não há base constitucional para que nós tenhamos um fundo de previdência com recursos públicos. Não há. Ainda que se publicada a matéria, transforme-a em lei. Ainda que nós tenhamos esta expectativa de direito, que na verdade não é uma expectativa de direito, porque quando nós assumimos, nenhum daqui, absolutamente nenhum, tinha expectativa de complementação de aposentadoria, daquela que é feita pelo regime geral da Previdência, com atelos por conta do fator previdenciário. Dificilmente alguém no Brasil consegue se aposentar ao teto, chegando ao teto do que prevê a Previdência, porque seriam necessários no mínimo 65 anos, no mínimo 45 anos de Previdência e no mínimo um período bastante largo, 99% dos brasileiros. Mas ainda assim, ainda que fosse complementação a este percentual, como é feito com Previ, como é feito com o FUNCEF, como é feito com o fundo do Citibank, como é feito com outros fundos, ainda assim, o fato de não haver uma contribuição no período laboral, ou seja, naqueles 30 anos que você tem, ou 20, como prevê a lei aqui, o projeto de lei aqui da Assembleia Legislativa, para que sim, ao a Assembleia fazer o aporte que é necessário, porque se não o fizer, os valores praticamente ficam, dificilmente atingiriam, ficam muito impossíveis ou difíceis de serem atingidos naquele percentual que se fala de até 80% do subsídio de deputado, ainda assim, ao fazer esse aporte, eu falo isso, senhor Folador, que foi o que elaborou o plano, ao fazer esse aporte, automaticamente nós esbarraríamos naquilo que diz a emenda constitucional número 20 de 1998, que impede qualquer inversão de recursos públicos, e os recursos que nós temos aqui são recursos públicos, mesmo que nós discordemos, que venham por via indireta, a Assembleia, por sua natureza, tivesse obtido. Não, nós não produzimos, nem poderíamos, como não produz também o Tribunal de Contas, não produzimos, diferente do Tribunal de Justiça, que tem recursos próprios, recursos que são oriundos, inclusive, de custas. Nós não. Todos os recursos que nós temos aqui são recursos orçamentários, de orçamento público. Para que se viabilize, deputado Scarnavaca, o fundo, esbarraríamos naquilo que a emenda 20 de 1998 diz. E aí eu não tenho dúvida, novamente, a Ordem dos Advogados do Brasil, ou qualquer outra entidade que tenha abrangência nacional, iria ou irá novamente ao STF questionar este pagamento. Eu creio que esta é uma discussão madura de ser feita, independente de paixões. Entendo as posições daqueles que defendem que nós tenhamos, entendo as posições daqueles que dizem que nós não podemos ter. Agora, discutir. A impressão que me dá, às vezes, é que venderam um terreno na Lua e que agora alguém tem que buscar esse terreno na Lua. Mas não há como fazê-lo. E nós vamos saber disso na sequência. Por isso que estou dizendo,
senhores deputados, não se trata de partido A, B ou C, ou de ter tempo, ou de não ter tempo, ou de ter outra atividade fora, ou não ter, ou de ter sido isto ou aquilo. Não se trata disso, porque cada um tem a sua... seu mandato aqui. No meu entendimento, trata-se de uma questão constitucional. Não há respaldo do ponto de vista da legislação para que nós tenhamos isso. Obviamente, esse será um debate que deverá ser debatido no STF e depois o STF concluirá. Quero passar ao parte do deputado Bia e, na sequência, o deputado Scarnavaca. Deputado Tadeu, eu acho o seguinte, quando a crítica é construtiva, devemos respeitar. Mas tem muitos ataques pessoais. Passa do limite, e nós temos família. Até eu suporto qualquer ataque pessoal, mas a nossa família, nossos amigos, não merece. Às vezes, muitas vezes, os brasileiros. Precisa ter a responsabilidade quando você vai se colocar alguma coisa no ar. E veja bem, a justiça, né? E para dar 120 mil reais de multa, porque realmente ele passou o seu limite. Não acompanha esse blog, não ia dar uma penalidade, tirar do ar, se ele não tivesse passado o seu limite. E nós temos que ter limite. Nós, mesmo aqui, como parlamentar, temos que ter o nosso limite de falar aqui na casa, arcar com a nossa responsabilidade. Nós não podemos falar tudo aquilo que vem e pensa. E muitas vezes os blogs são pagos por outras pessoas que não têm a coragem de falar. São ganhos, essas pessoas ganham de candidato. Então, usado. E são usados, quem deve ser usado, infelizmente, tem que ser punido. Deputado Bia, eu entendo a sua posição. O senhor diz que tem pessoas de oposição que pagam. Eu não sei. Talvez o senhor conheça e até acho que o senhor contribuiria muito dizendo quem são essas pessoas. Não, para que não fique... Só me refiro assim, deputado... Não fique na generalidade. Eu me refiro assim, eu não conheço, não sei... Generalidade, mas eu falo, deputado Bia, em vários municípios que eu acompanho. Para não ficar na generalidade, eu acho que é preciso que quando a gente diz tem, a gente diga quem. Porque senão todos acabam sendo olhados como sendo responsáveis por algo que não são. Eu acho que se tem alguém que paga blog, é importante que nós digamos quem. Nós temos contrariedades, como Vossa Excelência falou muitas vezes, com muitos blogs. Eu não tenho... O que eu volto a dizer é que se a cada vez que nós formos contrariados, nós recorremos ao judiciário, e a cada vez o judiciário entender que deve fazer o que fez, nós não teremos mais nenhum tipo de debate, porque por vezes também os deputados, não na tribuna, mas também os deputados, os vereadores, os senadores, fazem críticas fora da tribuna. Um minuto para concluir, deputado. Obrigado, senhor presidente. Se forem levados ao pé da letra, também criarão inúmeros problemas para deputados, para vereadores, para senadores, para governadores. Então, quem sabe escolher, deputado Bia, nós estamos falando do primeiro assunto que nós tocamos aqui, é a população. E certamente ela tem aquilo que é correto e aquilo que é invenção. Eu peço desculpas, deputado Scarnavaca, quem resolve é a justiça, né, deputado? Eu peço desculpas, deputado Scarnavaca. Eu gostaria, deputado...